Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Gostaria de abordar aqui nesse vídeo o conceito de dimensionamento por tensão admissível, tensão normal, tá? Eu vou utilizar aqui esse exercício que diz o seguinte: determinados diâmetros das barras AB e BC mostrados na figura a seguir, supondo que a tensão de ruptura do material das barras vale 700 megapascal e que se deva adotar um coeficiente de segurança igual a 2,5. Bom, o que significa ter uma tensão de ruptura de 700 megapascal? Significa que, teoricamente, o máximo que esse material das barras poderia aguentar seria essa quantidade de tensão. Mas, por alguns motivos que podem estar ligados à corrosão do material, ou à fadiga, ou mesmo desconhecimento da verdadeira grandeza dos esforços. Por uma série de motivos, pode-se adotar um coeficiente de segurança. Esse coeficiente de segurança, no caso, é de 2,5. O que significa adotar um coeficiente de segurança de 2,5? Significa que você vai fazer os cálculos supondo que o material aguenta 2,5 vezes menos do que ele aguentaria normalmente. Então, se eu usar o 700 e o 2,5, eu vou ter o seguinte: tensão admissível, eu vou dividir a tensão de ruptura, vamos chamar de sigma U, pelo coeficiente de segurança, que eu vou chamar de com a letra eta. Então, eu vou dividir sigma U por eta, eu vou dividir 700 por 2,5, tá? E isso vai me dar um valor de tensão admissível igual a 280 megapascal. Então eu vou fazer os cálculos do diâmetro dessas barras, admitindo que no máximo elas aguentam 280, ou seja, quanto tem que ser o tamanho da barra AB em diâmetro e quanto tem que ser o tamanho da barra BC no diâmetro, admitindo esse valor aqui de 280 megapascal como valor admissível para a tensão. Então, antes de poder calcular a tensão, eu preciso descobrir quanto de força está sendo aplicada em cada barra, né? Então, eu vou primeiramente fazer o triângulo das forças aqui. No caso, no ponto B, eu vou ter três forças, uma puxando 8 kN para baixo, outra puxando para a esquerda e outra puxando para cima. De tal forma que eu vou ter, no caso, uma força para cá, eu posso chamar de FCB ou FBC, tanto faz. Também vou ter uma força para a esquerda, que eu vou chamar de FAB ou FBA, tanto faz. E uma força para baixo, que é de 8 newtons. Bom, no caso, então, eu vou ter uma situação em que eu vou precisar de um triângulo, né? Já que está em equilíbrio, eu vou fazer um triângulo aqui, força aqui para baixo, que é de 8 newtons, 8 kN, desculpa, tá? 8 kN. Essa força AB, que eu vou ter que descobrir, e a força CB, que também eu vou ter que descobrir. O ângulo aqui não foi informado no enunciado, mas vamos adotar aqui, vamos dizer que também foi dado aqui, dado que θ, esse ângulo θ vale 60 graus, tá? Então, vamos admitir isso. Bom, se eu sei que essa inclinação aqui
é de 60 graus, consequentemente essa inclinação aqui é a mesma e também vale 60 graus, tá? Sabendo um ângulo e sabendo um lado do triângulo retângulo, é possível descobrir os outros dois lados, né? Basta usar, no caso, seno ou cosseno ou tangente. No caso aqui, se eu for calcular o FAB, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir o 8 pela tangente de, de 60 graus, ou então, para determinar o FCB, eu vou ter que dividir o 8 pelo seno de 60 graus. É só utilizar seno, cosseno e tangente nessa situação. Então, começando pelo FAB, a gente vai dividir o valor de 8 por tangente de 60. Isso dá 4,61, 4,62, tá? Então, 8 dividido por tangente de 60, isso vai dar 4,62 kilonewtons. E no caso de FCB ou FBC, né? FCB, eu vou dividir 8 pelo valor do seno de 60. Então, dividir 8 pelo seno de 60, eu vou ficar com 8 dividido por seno de 60, isso vai dar 9,24 aproximadamente. 9,24 kilonewtons, tá? É lógico que eu posso verificar isso pelo teorema de Pitágoras, né? Eu posso determinar aqui se o triângulo realmente tem esses tamanhos. Mas no caso, eu tenho esses dois valores, eu vou utilizar já, vocês podem conferir aí depois pelo teorema de Pitágoras e ver se está batendo os números aí. Bom, com esses valores eu vou usar agora a seguinte estratégia. A tensão admissível vai ser a força dividida pela área. Então, a força normal ou a força axial, né, dividida pela área. No caso da barra AB, eu já determinei a força, 4,62. Então, vamos substituindo aqui os valores. A tensão admissível é 280 megapascal, ou seja, 280 vezes 10 a sexta. A força normal, acabei de calcular, deu 4,62 kilonewtons, então é 4,62 vezes 10 ao cubo, dividido pela área, tá? Eu vou dividir então 4,62 vezes 10 ao cubo pelo valor da tensão admissível. Vou ter o valor de área. Esse valor de área, no caso aqui, vai dar 1,65 vezes 10 a negativo 5 metros quadrados. Com esse valor de área eu posso determinar o diâmetro, tá? Lembrando que a área é π vezes o raio ao quadrado. Então eu divido esse número por π. Eu vou ter o valor do raio ao quadrado e depois eu tiro a raiz quadrada desse resultado.
o raio vai dar então aqui igual a 2,29 ou 2,3 aproximadamente, vezes 10 a menos 3 metros. Isso quer dizer que o raio é aproximadamente 2,3 milímetros, certo? Bom, esse é o raio de que barra? Da barra AB. Portanto, o diâmetro da barra AB é o dobro do raio, que vai dar 4,6 milímetros. Esse é o diâmetro que eu deveria ter na barra AB para ela aguentar aí aquela força, né? Com aquele coeficiente de segurança. Para determinar o diâmetro da barra BC, nós vamos proceder do mesmo jeito, tá? Vamos utilizar de novo a tensão admissível, tá? Então, a tensão admissível é força por área. Eu vou usar aqui 280. Agora, a força, eu vou usar a força que está na barra CB. Na barra CB, quanto é a força? Ela é 9,24. Então, vamos proceder de uma maneira parecida, tá? Vamos colocar aqui embaixo. Então, vamos fazer aqui o seguinte: tensão admissível com a força por área. Tensão admissível é 280 vezes 10 a menos 6. A força agora é a força na barra CB, que é 9,24 vezes 10 ao cubo. E vou dividir pela área. Então, vou achar a área dividindo 9,24 pelo 280. Então, eu vou ter o seguinte: 9,24 vezes 10 ao cubo dividido por 280 expoente 6. Desculpa, aqui o expoente é positivo, tá? Que é mais 6. Então, vai ficar no resultado aqui 3,3 vezes 10 a negativo 5 metros quadrados. Posso dividir por π. Eu vou ter um resultado, tiro a raiz quadrada desse resultado. Isso vai me dar o raio. Então, eu vou ter o seguinte: o raio vai ser 3,24 vezes 10 a menos 3 metros. Portanto, o raio é aproximadamente 3,3 milímetros. E isso vai me dar, então, o diâmetro da barra CB, o dobro do raio, vai dar 6,6 milímetros. Bom, com isso eu dimensionei tanto o tamanho que tem que ter a barra AB quanto a barra CB. A barra B tem que ter um diâmetro de 4,6 milímetros, ao passo que a barra CB tem que ter um diâmetro de 6,6 milímetros. É lógico que se você for comprar as barras, né, e não confeccionar as barras, seria bom você comprar barras um pouco maiores do que esse número, né? Lógico que não vai estar à disposição no mercado qualquer número aqui, né? Então, poderia, se tivesse à disposição à venda, né, um diâmetro de 5 milímetros e outro de 7, você poderia comprar, porque serviria, uma vez que esse diâmetro que nós acabamos de calcular é o diâmetro mínimo para ter uma segurança um coeficiente de segurança de 2,5. Ok? Muito bem, eu vou aqui então só enquadrar um pouco mais aqui a figura para caber tudo. Era isso que eu queria ver com vocês nesse vídeo.
Agradeço a sua atenção e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.